No modelo de praia de Copacabana, no modelo, ou em outra coisa qualquer. O Fernando, Francisco, desculpa, quer falar? Fala. Não, pode falar. A primeira coisa para dizer que o Amadeu tem toda razão. Toda razão. O que falta a Lagoa Rodrigo de Freitas é um gestor. Um gestor. Todo mundo fala, todo mundo discute, todo mundo apresenta ideias, mas não tem um cara, como antigamente tinha os subprefeitinhos. Lembra dos subprefeitos? O próprio nosso governador atual, o Eduardo, era o subprefeito da Barra, com muito sucesso, aliás, o que o levou mais tarde a essa guindada para a prefeitura. Pois bem, o que falta realmente à Lagoa, inicialmente, é um gestor nomeado pelo poder público. E esse gestor é que terá, juntamente com seus assessores, pagos pelo poder público, capacidade de escolher, de optar, de definir o projeto. Por exemplo, o projeto conceitual, como o professor Rosman acabou de apresentar aqui, vem sendo enganosamente, não por ele, claro, pela prefeitura, sendo apresentado como o projeto de engenharia dos dutos afogados. Ele mesmo esclareceu com todas as letras. Gente, ele falou bem claro aqui para todos ouvirem, eu sou apenas o autor do projeto conceitual. Eu apresentei a ideia. Então, há uma diferença brutal, você acabou de dizer, Amadeu, entre um projeto conceitual e um projeto de execução, propriamente dito. Isso não se discute. Acontece que, por exemplo, a engenharia, o município, atualmente, continua essa fase enganosa. Por exemplo, todos nós fomos convocados aqui hoje para a apresentação do projeto dos dutos afogados. Ora, todos nós conhecemos o professor Rosman, todos nós ouvimos falar dos dutos afogados desde 2008, e ele bem esclareceu que está no site. Está no site. Você pode pegar tudo aquilo que ele exemplificou, mostrou aqui com detalhes, todo aquele enquadramento matemático, aquelas previsões, como ele bem esclareceu, estatístico, sobre o projeto conceitual. Aí houve perguntas, mas o material vai ser disso, vai ser... Ele disse bem claro, não, isso aqui é o projeto conceitual. Então, o que nós queremos, e ele deixou bem claro outra coisa, o EIA-RIMA, que está sendo exibido pela prefeitura, apresenta precisamente, eu vou usar a palavra que todo mundo conhece, o BODOC. Sabe o BODOC? Não é? O estilingue, o BODOC. Pois bem, o professor Rosman deixou bem claro que ele criticou, quando esteve lá no Paraná e viu o BODOC no modelo lá no laboratório de lá, ele disse, para aí, não é isso que eu projetei, não é isso, a minha ideia não é essa. Então, isso tem que ficar bem claro. O EIA-RIMA, a prefeitura, tem que esclarecer com os pingos nos is o que é o projeto dos dutos afogados e o que é o projeto que nós já sabemos, todos conhecem o professor Rosman, não há como não elogiar a iniciativa dele, entendeu? Ainda o projeto de engenharia propriamente dito, que vai executar esse projeto conceitual, ainda é um sonho, ninguém sabe. Por exemplo, o professor Rosman falou da possibilidade de os dutos de 2,80, as seções, serem de concreto. Será que o concreto vai aguentar empurrar, apesar do Child lá na frente cavar, fazer o buraco? Será que o êmbolo lá atrás vai empurrar, o macaco hidráulico vai conseguir empurrar 1, 2, 3, 10, 20, 50 tubos de concreto? Será que não vai haver fricção entre eles? Será que não vai haver uma ruptura nesse concreto? Porque se houver, acabou a brincadeira. Vai se ter de estudar um outro material. E até agora, pelo que eu sei, pelos meus estudos, por tudo que eu ouvi falar, eu pertenço ao subcomitê Lagoa Rodrigo de Freitas. Estamos nisso há muitos anos. Eu assisti ao AB Cassis, recebi o AB Cassis aqui no Galeão. Quando ele veio,
precisamente chamado pela Sociedade dos Amigos da Lagoa para dar um parecer sobre como fazer essa ligação Lagoa-Mar, Mar-Lagoa. Ele ficou 14 dias aqui com essa finalidade. Então, eu sei que ele tem uma cabeça monstruosa, fez um projeto maravilhoso, que é reconhecido no mundo inteiro como o projeto do alargamento da Praia de Copacabana, do qual você participou. Não há dúvida que é um projeto hidráulico talvez o mais respeitado do mundo, o alargamento da Praia de Copacabana. É bem possível que seja pelo menos o mais conhecido não é? Então, senhores, pensar em termos de Lagoa Rodrigo de Freitas, temos que nominar, primeiramente, quem é o gestor, quem vai administrar a lagoa. Vamos parar com esse negócio, a prefeitura diz uma coisa, o município, o estado diz outra, e fica assim nessa balela a vida inteira, há anos. O Flávio falou dos 53 projetos que ele conhece. Eu trabalhei com Fernando Emanuel Barata, que vocês conhecem aí, o Mecânica dos Solos, Enio Ivan Bock, né? Essa turma de especialistas que sabiam, conheciam, trabalhavam com mecânica dos solos a fundo. Trabalhei com o Marcos Tamoio quando ele fez o cais de contorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, quando ele elegeu o Hélio Ribas Marinho como presidente do grupo de trabalho para definir o que ele deveria, como prefeito, fazer para salvar a lagoa. E a definição da qual a Sociedade dos Amigos da Lagoa participava, eu estive lá nessas reuniões também, foi definir o cais de contorno para evitar o aterramento da lagoa, coisa que se fazia, não é? E a última coisa para lembrar aqui a todos, talvez mais esquecida de todas, abaixo do espelho d'água da lagoa, como abaixo do asfalto do seu entorno, como abaixo dos edifícios de boa parte de Ipanema, dos clubes Caiçaras e Piraquê, do Jardim Botânico, da rua e do próprio Jardim Botânico, existe uma camada lodosa, chamada de lodo sapropélico, que vai a 43 metros de profundidade na região da lagoa, só na região da lagoa, não sei a metragem em outras áreas. Mas aquilo não pode ser dragado. Se você cavar, tirar fazer um buraco de 200, 500 mil metros cúbicos em volta do Piraquê, por exemplo, ali nas margens dele, dentro de 2 ou 3 meses o clube Piraquê desaparece. Não é? Feito uma clepsidra, as areias vão correr para lá. O lodo adjacente àquele que foi retirado vai correr, vai cobrir aquele buraco. Aquilo não vai se transformar em espelho d'água. Então, não se pode dragar a lagoa. E esse lodo é riquíssimo em gás sulfídrico. Ele é extremamente compacto, é rijo, e ele só libera o gás sulfídrico quando entra e ninguém controla isso. Não há ser humano capaz de controlar. Os ventos sudoeste. Quando o sudoeste, lá pelos costados do Morro dos Irmãos, quando ele sopra com muita intensidade, revolve aquelas camadas da lagoa mais rasas, e aí desprende o sulfídrico, que absorve o oxigênio da água e mata os peixes por asfixia. A coisa é simples. Agora, não pode se dragar aquilo ali. Pode se aterrar, como o professor Rossmann falou. Aquele buraco, acho que até já foi parcialmente aterrado, perto ali do Corte Cantagalo, né? De 9 metros e tal, outra ali perto do Flamengo. Mas dragar esse lodo não há possibilidade. Então, quem fizer, seja os dutos afogados, qualquer que seja o projeto que venha a ser executado ou tiver de ser executado no futuro, deve a prefeitura, hoje ou amanhã ou depois, apresentar o projeto aqui, para debate, no clube de engenharia, e não ficar com essa enganação. Me desculpem a palavra, mas é enganação. O próprio Rios perguntou, mas eu vim aqui para ouvir do projeto dos dutos afogados. Ele deixou bem claro, ele fez o projeto conceitual. É isso aqui que eu queria lembrar aos senhores. Bom, só completando o que ele falou, bom, a primeira coisa é que realmente continua sem o Clube de Engenharia, vai tentar, né, obter o projeto. Cadê o projeto hidráulico, né, dos dutos afogados e qual é a solução que a prefeitura está apontando para a lagoa? Bom,
só para complementar o que ele falou, eu vi uma vez uma sondagem, você deve ter visto, de Pontes da Lagoa, o ponto mais fundo de lodo lá tinha 60 metros. A camada o mais fundo, tinha lá 10, 20 metros de lodo, mas no ponto mais profundo, o lodo chegava a 60 metros de profundidade. Sondagens que foram feitas na época da Sursan, 1960, no projeto do Legênio de Oliveira, com Saturnino de Brito, filho, né? E quando foi feito o modelo de hidroésio, né? Você falou do Abecassis, o Abecassis foi que me levou para Portugal, fiquei 2 anos lá com ele, né? Grande figura. Ele, na verdade, ele não trabalhou diretamente, ele era o diretor da hidráulica, trabalhou como consultor, né? Os 2 diretos que trabalhavam, no Daniel Veracruz, e todos já estão mortos, eu estive lá agora, né? Até pela idade, eles teriam mais de 100 anos. Né? E chega aqui para falar no microfone. Né? Tem uma história interessante da praia de Copacabana. Primeira vez que veio a Abecassis e o Veiga da Cunha aqui, eles foram, como portugueses, amigos, foram à praia em Ipanema, de roupa, calça, camisa, e deixaram a roupa na areia, com carteira, deram um mergulho, quando voltaram não tinha roupa, não tinha carteira, não tinha nada, tiveram que voltar de sunga para o hotel. Ele me contou pessoalmente, ele e o Veiga da Cunha, que depois foi ministro de Portugal, ministro da Educação e diretor da OTAN. De vez em quando eu ia na casa dele, lá em Bruxelas. Bom, quem pediu a palavra aqui foi Viveiros, lá. O meu irmão é o vice-presidente do Clube Naval, exatamente. Almirante Rio. Boa tarde. Eu me chamo Carlos Buarque Viveiros e atualmente sou o coordenador do subcomitê do Sistema Lagunar da Lagoa Rodrigo de Freitas. O que eu tenho a dizer é uma coisa muito breve, porque praticamente todos que me antecederam, cada um na sua parte, esgotou o assunto. Acabei de falar isso com o Flávio ali, que durante algum tempo tem insistido aí nessas colocações que hoje ele sintetizou, juntamente com o Lago, e também o professor Rosman, que já teve a oportunidade de apresentar essa mesma palestra numa das reuniões do nosso subcomitê. E o que eu queria dizer é uma coisa muito breve. Doutor Rios, os integrantes do subcomitê vieram hoje aqui imaginando, devido ao convite que receberam, de participar de uma mesa redonda em que seria apresentado o projeto de reabilitação da Lagoa Rodrigo de Freitas por dutos afogados. Esse projeto, no momento, é objeto de um processo de licenciamento na Secretaria Estadual do Ambiente. Inclusive, alguns integrantes do próprio subcomitê, que são servidores da Secretaria Estadual do Ambiente, já examinaram esse projeto, já encaminharam seus pareceres para os diferentes escalões da Secretaria, e esse projeto de reabilitação da Lagoa Rodrigo de Freitas por dutos afogados, que surpreendentemente não é o projeto que foi apresentado hoje aqui no Clube de Engenharia, nem é o projeto que motivou a nossa vinda diante do convite para assistir à mesa redonda. Nós, do subcomitê, já tivemos 2 oportunidades de tomar conhecimento desse projeto. Uma das vezes pelo professor Rosman, lá no Clube Piraquê, numa das reuniões do subcomitê, e anteriormente, numa reunião do Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara, presidida
pelo então diretor-geral do comitê, o Carlos Muniz, na presença de todas as autoridades do sistema ambiental, tanto do município quanto do Estado, apresentado pela EBX. Então, vejam bem, essa palestra nos surpreendeu, pelo menos a mim, porque não é a palestra para a qual nós estávamos ansiosos de ouvir, que era a discussão do projeto que, neste momento, está sendo examinado no processo de licenciamento e que, muito breve, será submetida numa audiência pública para a qual nós, integrantes do comitê, estamos nos preparando para apresentar as nossas razões. Admitíamos que a apresentação deste projeto, que está sendo examinado agora na Secretaria Estadual do Ambiente e que será submetido na audiência pública, seria um subsídio fundamental para que os integrantes, tanto os integrantes do subcomitê quanto toda a sociedade, porque todos terão o mesmo direito de presentes a essa audiência pública, se manifestar, recebêssemos esses subsídios, porque até agora ainda não tivemos oportunidade de uma apresentação do projeto e, principalmente, de um debate com tantas personalidades, especialmente aquelas membros do Clube de Engenharia, que podem, evidentemente, trazer uma contribuição fundamental para o entendimento do projeto objeto da análise desse licenciamento. Não este projeto que foi apresentado pelo professor Rosman, que nós já ouvimos 2 vezes, porque o projeto do professor Rosman não é, como frisou aí o Francisco Lago, o projeto que será examinado no processo de licenciamento e levado à audiência pública e executado, caso ultrapasse todas essas etapas e o governo decida executar a obra da qual o próprio Clube de Engenharia, nesta reunião, se manifesta como diante de um desconhecimento total.